No dia do meu casamento, minha irmã jogou a bebida na minha cara e gritou: "Você não merece nada disso." Minha mãe a puxou para perto e disse: "Ela está sofrendo, ignore." E eu ignorei. Mas naquela noite, tomei uma atitude silenciosa. Pela manhã, meu celular estava cheio de 42 chamadas perdidas porque eles finalmente descobriram. Nunca vou esquecer a sensação daquele vinho batendo no meu rosto, o frio, o choque, mas principalmente a raiva. Ela quis arruinar tudo. Planejou isso. Não existe outra explicação. Quem faz isso com a própria irmã no dia do casamento? Ela esperou o momento perfeito, agora eu sei. Não foi de manhã, enquanto nos arrumávamos. Nem durante a cerimônia. Ela esperou até eu estar sorrindo o mais largo possível, dançando com meu marido pela primeira vez como esposa, cercada de pessoas que nos amavam. Esperou até as câmeras estarem apontadas para mim, até as luzes estarem perfeitas, até eu estar tão feliz que por um instante esqueci que ela me odiava. Foi então que ela saiu da multidão, copo na mão, e atirou direto em mim. A bebida atingiu meu rosto, meu peito e a frente do meu vestido. Vinho tinto do tipo que mancha para sempre. E, entre os suspiros chocados, o tilintar dos copos e o silêncio repentino, a voz dela ecoou pelo salão: "Você não merece nada disso." Fiquei ali, encharcada, com meu vestido arruinado, e tudo em que consegui pensar foi: ela fez de propósito. Não foi um erro de bêbada. Foi planejado. Como se ela tivesse esperado seu sinal. Como se não suportasse me ver ter algo que ela não tinha. Olhei para ela de verdade e percebi o quanto ela estava gostando daquilo. Parecia orgulhosa. O batom borrado, os olhos um pouco marejados, mas o rosto dela dizia tudo: aquilo era a vitória dela. Na mente distorcida dela, ela tinha vencido alguma coisa. Minha mãe correu até ela, sem nem olhar para mim, sem perguntar se eu estava bem. Apenas a agarrou, envolveu como se fosse ela quem tivesse sido atacada, e disse alto o suficiente para metade do salão ouvir: "Ela está sofrendo. Ignore." Como se isso tornasse tudo melhor. Como se isso fizesse o vinho desaparecer. Como se eu não tivesse passado um ano planejando um casamento que ela destruiu em menos de 30 segundos. Deixe-me deixar claro, isso não veio do nada. Ela tem inveja de mim há anos, mas disfarça com aquele papo falso de boêmia, sempre falando sobre se encontrar, buscar liberdade, ser espiritual demais para um trabalho de verdade. Mas o que ela realmente faz é festejar no Brooklyn, viver às minhas custas e reclamar que o mundo não entende a arte dela. Eu venho pagando o aluguel dela, as compras, mandando dinheiro todo mês, feito uma idiota acreditando que ela estava construindo algo real. Enquanto isso, eu estava trabalhando sem parar. Construí um negócio. Comprei minha própria casa. Fiz o que ela se recusava a fazer. E por isso, ela me odeia. Eu não disse uma palavra. Não consegui. Apenas me virei e fui embora pro banheiro, com meu marido logo atrás. Ele não disse nada no começo. Só pegou algumas toalhas de papel e começou a me ajudar a tirar o vinho do vestido, parte por parte. Beijou minha testa e disse que eu ainda estava linda, que ninguém poderia arruinar o que a gente tinha, que não íamos deixar ela vencer. Quando voltamos para o salão, era um caos. A família dele, pessoas que me conheciam havia, no máximo, um ano, estavam na cara do meu pai. A tia dele praticamente gritava, perguntando como eles podiam permitir que minha irmã agisse daquele jeito. O primo do meu marido estava segurando ela, tentando acalmá-la enquanto ela continuava gritando. Minha mãe ainda a abraçava como se fosse um animal ferido. Meu pai tentava defendê-la, repetindo as mesmas frases sem parar: "Ela só está emocionada. Não quis fazer isso. Vocês não entendem como tem sido difícil para ela." Fiquei observando tudo de longe e percebi algo que eu nunca tinha deixado me admitir antes: eles sempre vão escolher ela. Não importa o quanto eu dê, o quanto ela destrua, meus pais sempre vão protegê-la, porque ela é frágil, quebrada, caótica, e eu não sou. Eu sou forte, então não mereço proteção. Eu ganho silêncio. Mas naquela noite, eu não ia ficar em silêncio. Saiam. Foi só o que eu disse. E o salão ficou completamente quieto de novo. Meu pai tentou argumentar, minha mãe me olhou como se eu tivesse lhe dado um tapa, mas eu não me importei. Eles tinham que ir embora. Principalmente ela. E foram.
Alguém do local os acompanhou até a saída. Eu não olhei para trás. Nem lembro direito da meia hora seguinte. Só lembro de voltar a dançar com meu marido, com a mãe dele, com meus amigos da faculdade, como se ainda fosse um casamento e não um desastre. Mas a raiva não passou. Eu sorri, agradeci às pessoas, posei para fotos. Mas por dentro, eu já tinha acabado. Não só com ela, com todos eles. E quando a festa acabou, já no quarto do hotel, com meu marido dormindo, eu peguei o celular e fiz uma coisa. Silenciosa. Simples. Final. Não contei pra ninguém o que fiz nem pra ele. Mas na manhã seguinte, acordei com 42 chamadas perdidas. Eles sabiam. As ligações começaram cedo, às 6 da manhã. No início, achei que fosse engano. Mas aí vi os nomes: mãe, pai, mãe de novo, depois, ela. Nenhuma mensagem de voz. Só chamadas perdidas. 14 só da minha irmã. 42 no total, quando finalmente levantei da cama. Eles tinham descoberto. Na noite anterior, enquanto todos dormiam depois do bolo e do champanhe, eu sentei na cama ao lado do meu marido, ainda com a maquiagem e os brincos de noiva, e abri o notebook. Levei 10 minutos para encerrar tudo. Tirei meu nome do contrato de aluguel da minha irmã. Cancelei todos os pagamentos das contas e do aluguel dos meus pais. Liguei pro meu advogado e pedi para congelar a conta conjunta. Lavei minhas mãos deles. Passaram anos me tratando como um plano reserva. E no único dia em que deveriam ter ficado do meu lado, me lembraram exatamente qual era o meu lugar. Então, eu apenas lembrei a eles qual seria o deles sem mim. Por volta do meio-dia, começaram a chegar as mensagens da minha mãe. Querida, alguma coisa está errada na conta bancária. O aluguel estourou. Isso tem a ver com o que aconteceu no casamento? Sua irmã está passando por muita coisa. Por favor, não faça nada precipitado. Precipitado? Fiquei olhando para essa palavra por um bom tempo. Foi assim que eles viram. Uma decisão precipitada. Não o acúmulo de anos de favoritismo, chantagem emocional e dependência financeira. Não o grito no salão de recepção ou o vinho manchando o vestido que eu escolhi com tanto carinho. Não aquilo foi só um momento de emoção, mas eu cortar eles fora? Isso foi longe demais. Não respondi. Desativei as notificações e passei o dia com meu marido. Fomos até o rio, pegamos comida na lanchonete da esquina e comemos no parque como fazíamos quando namorávamos. Eu não queria falar sobre o casamento nem sobre eles. Ainda não. No dia seguinte, o tom das mensagens mudou. Acabou a preocupação mansa. Veio culpa e acusação. Meu pai mandou um texto de 4 parágrafos sobre como família permanece unida aconteça o que acontecer. Disse que eu estava exagerando, que minha irmã tinha sido humilhada e precisava de apoio mais do que nunca, que eu deveria ser a pessoa maior. Então minha irmã me mandou mensagem. Sem pedido de desculpas. Sem reconhecimento. Só isso. Então você tá realmente falando sério em nos cortar? Foi do tipo de mensagem que se manda quando acha que a outra pessoa está blefando. Quando ainda acredita que vão ceder. Eu não respondi. Alguns dias depois voltei de uma caminhada matinal e os encontrei parados do lado de fora do nosso prédio. Tinham descoberto nosso novo endereço. Senti o estômago despencar. Não era exatamente medo, mas me senti exposta, como se tivessem rompido um limite que eu não estava pronta para defender em voz alta. Meu marido abriu a porta. Manteve-a entreaberta. Não os convidou a entrar de primeira. Observei do corredor. Ele falou uma coisa para eles: vocês não vão trazer drama para dentro desta casa. Depois de algum tempo, deixou-os entrar, mas só depois que prometeram que vinham para conversar, não para discutir. Quando entrei na sala, parecia que eu tinha pisado num palco em que nunca fiz teste. Minha mãe estava com cara de chorosa. Meu pai tenso. Minha irmã sentada na beirada do sofá, meio caída, como se tudo aquilo fosse abaixo dela. Começou com aquela doçura falsa que usa quando quer algo. Disse que errou, mas que eu a envergonhei fazendo tanto escândalo. Que estava sob pressão. Que o casamento a fez sentir um fracasso.
que eu a havia abandonado e por isso ela perdeu o controle. A voz dela era falsa, calma, como se estivesse explicando uma multa de estacionamento. Minha mãe pulou em defesa, pedindo que eu considerasse que aquilo não era quem ela realmente é. Meu pai disse que precisávamos curar e perdoar. Que a questão do dinheiro era desnecessária e vingativa. Minha irmã não disse desculpa nenhuma vez. Só me encarava, braços cruzados, mantendo meu rosto imóvel. Então me aproximei e dei um tapa nela. Sem aviso, sem gritar, um tapa seco, forte. Ele me olhou, atônito. Minha mãe ofegou. Meu pai começou a dizer algo, mas desistiu. Você arruinou meu casamento. Me humilhou. Envergonhou toda a nossa família. E agora vem aqui fingir que eu é que fui longe demais. Eles não souberam o que responder. Pela primeira vez, ninguém a defendeu. Saíram pouco depois em silêncio dessa vez. Foi aí que o verdadeiro desmoronamento começou. Deixaram nosso apartamento sem mais uma palavra. Sem drama, sem gritos, nem mesmo um último olhar. Minha mãe parecia querer dizer algo, mas não disse. Meu pai segurou a porta para minha irmã passar e, pela primeira vez em muito tempo, ela não tinha aquele ar de superioridade. Parecia abalada, como se algo tivesse mudado e ela não soubesse como consertar. Pela primeira vez em anos, senti paz. Não alegria, nem vitória, apenas silêncio. Mas esse silêncio não durou muito. As consequências vieram rápido. No fim da semana, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era colega de quarto da minha irmã, em Nova York. Disse que ela tinha se mudado. Simplesmente fez as malas e foi embora. Não contou para onde estava indo, mas eu sabia que só havia um lugar possível: de volta para casa. A mesma casa onde ela passou o ensino médio, desrespeitando as regras dos nossos pais e me culpando por cada consequência que enfrentava. De volta ao teto deles, provavelmente já agindo como se fosse a vítima de tudo isso. Imaginei ela sentada à mesa da cozinha antiga, contando para nossa mãe que eu tinha enlouquecido, que o casamento nem tinha sido tão importante assim, que eu a agredi sem motivo, que fui egoísta por cortá-los. Mas, dessa vez, não havia mais fios ligando a gente. Sem contas conjuntas, sem aluguel, sem ajuda financeira. Ela estava oficialmente por conta própria e eles também. As ligações diminuíram depois disso. E então pararam de vez. Cerca de uma semana após o tapa, meu advogado ligou para confirmar que a última conta conjunta havia sido encerrada. Meu pai tinha tentado acessar várias vezes e depois tentou transferir dinheiro, o que acionou um alerta. A conta foi bloqueada antes que ele pudesse mover um centavo. Aí começaram as mensagens da minha mãe. Não sabíamos que você estava falando sério. Por favor, só um pouco de ajuda até resolvermos as coisas. Depois, do meu pai. Sua irmã não está bem. Está perdida. Não vire as costas para ela agora. E, por fim, da minha irmã uma frase, sem pontuação. Espero que tenha valido a pena. Não respondi. Já não estava mais com raiva. Só tinha terminado. Durante toda a minha vida, eu tinha sido a confiável, a quieta, a que fazia tudo funcionar. Eu pagava as contas. Mantinha a paz. Engolia as pequenas humilhações porque não queria causar confusão. Mas o casamento foi a confusão e me mostrou tudo o que eu precisava saber. Meu marido, abençoado, nunca me pressionou para falar sobre nada disso. Só fez o jantar, me abraçou forte, me ajudou a guardar as fotos do casamento que ainda tinham manchas de vinho nas bordas. Mandamos o vestido para um especialista. Provavelmente nunca mais vai dar para usar aquele vestido. Mas não é por isso que eu o guardei. Eu o guardei porque cada mancha nele é a prova de que, finalmente, eu disse não. Enquanto isso, na casa deles, as coisas não estavam indo muito bem. O cartão de crédito da minha irmã, aquele que eu costumava pagar integralmente todo mês, foi recusado em um salão de beleza. Ela postou no Instagram, reclamando de forma passivo-agressiva sobre pessoas que viram as costas para a família por causa de dinheiro. Meu pai teve que vender um dos 2 carros. Minha mãe, em silêncio, colocou algumas das bolsas de grife à venda no Facebook Marketplace. A notícia chegou até minha prima Leia, que me ligou perguntando o que tinha acontecido. Contei a verdade. Ela disse:
fez bem. Todos nós estávamos esperando alguém finalmente dizer isso. Foi aí que percebi que todo mundo sabia, só tinham escolhido não se meter. Agora eles sabiam. O que começou no meu casamento não foi apenas uma ruptura. Foi um holofote. E agora eles não podiam mais se esconder. Eles saíram do nosso apartamento sem dizer nada. Sem drama, sem justificativas, sem tentativas de me fazer sentir culpada. O maxilar do meu pai estava travado. Minha mãe não conseguia me olhar. E minha irmã, pela primeira vez na vida, parecia insegura. Segurava a bolsa com força, como uma criança agarrada à única coisa que ainda tem. Fiquei parada na porta por um tempo, ouvindo o som dos passos dele se afastando pelo corredor. O silêncio que veio depois não foi agradável. Soou estranho como ficar do lado de fora depois de uma tempestade e perceber que a casa ainda está de pé, mas algo lá no fundo da estrutura mudou. Esperei a culpa chegar. Ela nunca veio. No dia seguinte, recebi uma ligação de um número desconhecido. Ignorei. Depois veio uma mensagem. Oi, aqui é a Bri. Moro com sua irmã. Só para avisar que ela foi embora hoje. Não vai voltar. Levou todas as coisas e disse que está voltando para casa. Claro que estava. Não tinha mais para onde ir. Sem mim, o sonho de Nova York acabou. Sem aluguel pago em dia. Sem dinheiro para comida pronta e noites intermináveis em bares caros. Sem fingir que estava construindo uma carreira artística indefinida enquanto tratava a vida como um fim de semana que nunca terminava. Voltar para casa significava voltar para o mesmo lugar que ela sempre chamou de prisão. Aquele onde jurou que nunca colocaria os pés de novo. O mesmo que dizia que eu só consegui deixar porque tive sorte. Levou exatamente 5 dias para ela rastejar de volta. Enquanto isso, eu estava desfazendo tudo. Liguei para o meu advogado para garantir que meu nome fosse removido de qualquer coisa ligada aos meus pais. O plano de saúde no qual eu tinha incluído minha mãe temporariamente. Cancelado. O cartão de emergência vinculado à conta do meu pai? Removido, e foi por isso que a última conta conjunta acabou congelada antes que eles conseguissem mexer no dinheiro restante. Aparentemente, meu pai tentou transferir parte do saldo antes que o bloqueio fosse processado, o que acionou um alerta de fraude. Foi aí que começou a segunda onda de ligações. Minha mãe, novamente, mas dessa vez, menos preocupada e mais desesperada. Isso é um mal-entendido. A gente não achou que você iria tão longe. Não dá para conversar? E meu pai? Você está punindo a família inteira por causa de um erro. Você sabe como as coisas estão difíceis agora. Eu não respondi. Nenhuma vez. Nenhuma mensagem, ligação perdida ou e-mail. Deixei tudo sem ler, notificações desligadas. Eu simplesmente não estava mais jogando aquele jogo. Então, minha irmã me mandou uma mensagem. Sem cumprimento, sem pedido de desculpas, sem assumir nada. Espero que tenha valido a pena. Como se eu tivesse perdido algo, como se não tivesse sido ela quem jogou bebida no meu vestido e gritou na minha cara na frente de todos que amo. Eu não respondi. Alguns dias depois, os boatos começaram a se espalhar. Minha prima Leia me ligou só para saber como eu estava. Ela tinha ouvido falar do casamento, mas não sabia da história completa. Eu contei tudo. Sem suavizar nada. Não dessa vez. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, e então disse, sinceramente? Ainda bem. Já estava na hora de alguém nessa família fazer o que você fez. Todo mundo vê como tratam sua irmã como uma bonequinha frágil e esperam que o resto de nós limpe a bagunça. Essa conversa ficou na minha cabeça. Foi a primeira vez que percebi que eu não era a única que notava tudo, só a única que finalmente traçou um limite. E foi aí que a verdadeira queda começou. O cartão de crédito da minha irmã, aquele que eu pagava todo mês, foi recusado quando ela tentou pagar uma manicure. No mesmo dia, ela postou um story dramático no Instagram, com uma daquelas frases enigmáticas sobre a traição ou iam ver as pessoas mostrarem suas verdadeiras cores. Minha mãe colocou um par de sapatos Louis Vuitton à venda no Facebook Marketplace, depois uma bolsa, e depois outra. Meu pai, em silêncio, começou a vender coisas da garagem.
Um amigo dele, que ainda segue meu marido nas redes sociais, mandou mensagem perguntando se estávamos bem, dizendo que meus pais estavam passando por um momento difícil. Momento difícil. Eles começaram a passar por um momento difícil no segundo em que deixaram minha irmã arruinar o dia mais importante da minha vida e ainda esperavam que eu continuasse pagando todas as contas, como se nada tivesse acontecido. Como se minha dignidade tivesse um preço, e eles só não tivessem chegado lá ainda. Mas dessa vez, eu não ia pagar. E por trás do constrangimento, por trás da correria financeira, havia algo mais: medo. Eles não estavam apenas perdendo dinheiro. Estavam perdendo o controle. Eu tinha sido a rede de segurança deles por tanto tempo que esqueceram que eu podia simplesmente ir embora. E achavam que eu nunca faria isso. Agora, só restava um ao outro. Achei que tinha terminado de ouvir falar deles. Esperei outra rodada de mensagens desesperadas, talvez um e-mail da minha mãe disfarçado de apelo emocional, ou mais uma provocação da minha irmã fingindo ser uma pergunta. Eu estava pronta para tudo isso. Mas não para a carta. Ela chegou uma semana depois que os expulsei do nosso apartamento. Um envelope de verdade. Selo de verdade. Meu nome escrito no meio. Sem apelido, sem inquirida. Só a Sofia. Quase joguei fora sem abrir. Não estava com paciência para mais desculpas que não eram de verdade. Mas algo na caligrafia me fez parar. Não era da minha mãe. Era do meu pai. Dentro, havia apenas uma folha escrita à mão, como se ele nem quisesse digitar. A primeira linha dizia: "Sua mãe não sabe que estou escrevendo isto." Só isso já foi o suficiente para me fazer continuar lendo. Ele não implorou. Não tentou adoçar nada. Nem tentou me convencer a voltar atrás no que eu tinha feito. Em vez disso, ele admitiu algo que eu jamais imaginei que ele admitiria. Disse que deixou tudo acontecer. Que viu minha irmã se afundar por anos, viu minha mãe inventar desculpas para ela e me viu carregar muito mais do que eu deveria. Que achou que, se ficasse neutro tempo suficiente, as coisas se equilibrariam sozinhas. Mas nunca se equilibraram. Então veio a frase que mais me atingiu: "Ela assusta sua mãe, sabe? E acho que sua mãe também me assusta. Não do jeito que você imagina. Não é pelos gritos. É porque ela acredita em cada palavra que diz, por mais distorcida que seja. Isso é o que assusta." Foi a primeira vez que ele reconheceu o que eu sempre soube. Que minha irmã não apenas manipulava as pessoas, ela reescrevia a realidade. E nossos pais deixavam. Ele não pediu dinheiro. Não pediu nada. Só disse que sentia muito pelo que permitiu. Que entenderia se eu nunca mais quisesse falar com eles. Que talvez, finalmente, eu estivesse fazendo o que eles deveriam ter feito há muito tempo. Li aquela carta 3 vezes antes de dobrá-la de volta e guardá-la no fundo de uma gaveta. No mesmo dia, minha irmã postou um vídeo no Instagram. Ela caminhava pelo nosso antigo bairro, como uma espécie de mártir. Imagens em câmera lenta, música melancólica ao fundo e uma legenda dramática, recomeçando. A traição é barulhenta. O silêncio é mais forte. Ela tinha um pequeno fã-clube nos comentários, claro, alguns velhos amigos da escola que ainda achavam que ela era uma artista incompreendida, linda em sua tristeza. Mas até alguns deles pareciam incertos. Naquela noite, recebi uma mensagem de uma ex-colega de apartamento dela em Nova York: "Oi, não sei o que aconteceu, mas queria dizer que sinto muito pelo que rolou no seu casamento." Eu não fazia ideia de que ela era assim. Depois veio outra, de uma garota com quem ela costumava sair para festas: "Ela tá bem?" Porque postou que tá morando no porão dos seus pais e não fala com ninguém. Eu não tinha dito uma palavra para ninguém sobre o que aconteceu e, mesmo assim, a verdade estava vazando. Então veio a ligação que mudou tudo. Era Dona Jenkins, nossa antiga vizinha da rua onde cresci. Ela ainda vê tudo, ainda observa da varanda como se tivesse o noticiário local em primeira mão. Disse que minha mãe não estava mais em casa. Tinha se mudado para a casa da irmã, em uma cidade próxima. "O que aconteceu?" perguntei antes que pudesse me conter. Ela baixou a voz, como se isso fizesse diferença pelo telefone. Ela não aguentou mais. Disse que a menina não parava de gritar. Que jogou um vaso no seu pai semana passada.
Eu fiquei em silêncio. Minha irmã, aquela que eles sempre protegeram, sempre defenderam, sempre acobertaram, agora estava empurrando-os para o limite. Eles finalmente estavam vendo o que eu sabia há anos. As explosões de raiva não eram só contra mim. Eu apenas tinha sido o alvo mais fácil. E agora que eu não estava mais lá para absorver as consequências, eles estavam sentindo o impacto total. Mas não parou por aí. No dia seguinte, recebi uma mensagem da Tara, amiga mais antiga da minha irmã, aquela que sempre esteve ao lado dela em cada mudança de apartamento, em cada término dramático. Ela escreveu: ela não está bem. Sei que não é mais problema seu, mas as coisas estão piorando. Talvez seja a hora de alguém intervir. E só isso. Nenhuma despedida, nenhuma pergunta. Apenas deixou a mensagem ali. Eu não respondi. Nem sabia o que poderia dizer. O que eu diria? Passei anos segurando tudo, pagando as contas, mantendo a paz, sendo adulto enquanto todos os outros agiam como crianças. E quando finalmente dei um passo para trás, tudo desmoronou. Mas aqui está a parte que ninguém esperava: eu não me senti bem com isso. Não senti satisfação, nem orgulho, nem vingança. Senti um vazio. Não porque eu sentisse falta deles, mas porque aquilo não era uma revanche. Era apenas a realidade. E a realidade é muito mais silenciosa do que as pessoas imaginam. Já se passaram 2 meses desde o casamento. Desde o vinho, o grito, o tapa e o silêncio que vieram depois. 2 meses desde que parei de fingir que tudo estava bem só para manter a paz. 2 meses desde que puxei o último fio e deixei tudo se desfazer. E, de alguma forma, ainda estou aqui. Nem quebrada, nem amarga, apenas diferente. Não liguei para eles depois daquela noite. Não procurei para agradecer pelas desculpas, nem para saber como estavam, nem para oferecer perdão. Deixei tudo como estava. Eu precisava de espaço de verdade, daquele tipo que não é preenchido por culpa, por súplicas ou por mensagens disfarçadas de preocupação. Pela primeira vez na vida, me permiti não consertar nada. Meu marido e eu entramos na vida de recém-casados de um jeito mais tranquilo do que imaginávamos. Não teve lua de mel logo depois. Adiamos. Não por causa do drama, mas porque nós dois precisávamos de tempo para simplesmente existir, viver sem tensão, sem expectativas, sem o caos de outras pessoas invadindo nossa casa. Meus pais não insistiram. Minha mãe mandou um cartão. Nenhuma mensagem dentro, só uma flor prensada e uma foto impressa do casamento. Era uma das últimas fotos, depois que tudo já tinha acontecido. A renda do meu vestido ainda estava molhada na altura da cintura, mas eu estava sorrindo. E meu marido me olhava como se o mundo inteiro pudesse queimar e ele ainda só me veria. Guardei o cartão. Não respondi, mas guardei. Meu pai mandou uma mensagem uma vez: estamos orgulhosos de você. O que precisar, estamos aqui. Eu também não respondi. Mas, pela primeira vez, não soou como pressão, soou como rendição. E minha irmã, ela sumiu por um tempo. Sem redes sociais, sem ligações, sem uma palavra até a semana passada. Eu estava em casa sozinha quando bateram na porta. Não esperava ninguém, e quando abri e a vi ali, congelei. Ela parecia humana, não arrumada, não desafiadora, não tentando encenar uma volta triunfal. Só cansada. Silenciosa. Segurava um café para a viagem e uma caixinha branca pequena. Disse: não vim aqui para te fazer sentir nada. Só quero te entregar isso. Eu não me mexi no início. Depois, dei um passo pro lado. Ela não comentou sobre o apartamento. Não perguntou sobre nossas vidas. Ela entrou e se sentou na beira do sofá, com cuidado, como se não tivesse mais certeza se ainda podia ocupar aquele espaço. Me entregou a caixinha. Dentro, havia um pedaço do meu vestido de noiva branco, limpo, passado e cuidadosamente emoldurado sob um vidro. Era a parte inferior, perto da barra, um dos poucos trechos que não haviam sido manchados de vinho. Apenas renda delicada e um pequeno bordado que eu já tinha esquecido que existia. Ela disse: quis te devolver a parte que não foi arruinada. Fiquei olhando por muito tempo, não porque estava emocionada, mas tentando entender quanto esforço aquilo deve ter exigido.
Ela teve que levar o tecido a algum lugar, explicar o que era, esperar, pagar, trazer de volta. Foi quando percebi que ela não estava apenas tentando aliviar a culpa com um presente qualquer. Ela realmente tentou. Não pediu para conversar. Não reabriu feridas antigas. Só ficou ali, tomando café, em silêncio. Depois de alguns minutos, disse algo que eu não esperava: não achei que você fosse me deixar entrar. Eu não teria me deixado. Ainda não sei por que estraguei o seu dia. Quer dizer, eu sei, mas, não sei. Foi como se algo dentro de mim tivesse quebrado, e eu quisesse ser vista mesmo que fosse para ser odiada. Ela baixou o olhar. Sempre tive medo de me tornar invisível perto de você. E aí percebi que já era. Você não fez nada de errado. Só parou de esperar que eu te alcançasse. Eu não disse nada. Não porque não queria, mas porque não sabia o que dizer. Ainda assim, não pedi para ela ir embora. Ela ficou um pouco mais. Sentamos em silêncio. Depois, se levantou, fez um leve aceno com a cabeça e saiu sem pedir nada, sem desculpas, sem promessas. Naquela noite, coloquei a moldura com a renda no nosso quarto. Não para lembrar do estrago, mas para lembrar do momento em que algo mudou. Não foi conserto. Foi mudança. Ainda não sei o que vem depois. Não estamos nos abraçando em reconciliação, nem fingindo que a família está curada. Mas, pela primeira vez, também não estamos fingindo mais nada. E, de algum jeito, isso é o suficiente. Nunca terei de volta o casamento com que sonhei. O vestido nunca será o mesmo. A lembrança sempre vai carregar uma marca. Mas, naquele dia, ganhei algo que vale mais: a clareza de finalmente deixar para trás os papéis que me forçaram a viver durante tantos anos cuidadora, pacificadora, provedora, muleta. Agora, eu posso simplesmente ser eu. E, pela primeira vez, isso é mais do que o bastante.